Olá, esse é o vídeo da aula 10 de M62 sobre algoritmos de ordenação. Esse é o roteiro da aula, então primeiro vamos abordar o problema da ordenação, depois alguns algoritmos, sendo eles o Bubble Sort, o Selection Sort e por último o Insertion Sort. E por fim, vocês podem encontrar alguns exercícios na página de M62. Vamos estudar agora alguns algoritmos para o seguinte problema. Então, dada uma coleção de elementos, com uma relação de ordem entre eles, ordenar os elementos da coleção de forma crescente. Nos nossos exemplos, a coleção de elementos será representada por uma lista de inteiros. Números inteiros possuem uma relação de ordem entre eles. E apesar de usarmos números inteiros, os algoritmos que estudamos servem para ordenar qualquer coleção de elementos que possam ser comparados entre si. O problema da ordenação é um dos mais básicos da computação. Muito provavelmente, este é um dos problemas com maior número de aplicações diretas ou indiretas, como parte de uma solução para um problema maior. Então, exemplos de aplicações diretas: criação de rankings, definição de preferências em atendimentos por prioridade. Exemplos de aplicações indiretas: otimização de sistemas de busca, manutenção de estruturas de bancos de dados. Então agora nós vamos ver o algoritmo Bubble Sort. Então a ideia do algoritmo Bubble Sort é a seguinte. O algoritmo faz iterações repetindo os seguintes passos. Se o objeto na posição 0 da lista for maior que o objeto na posição dessa lista, troque o objeto que está na posição 0 com o objeto que está na posição 1. Se o objeto que está na posição 1 for maior do que o objeto que está na posição 2, troque o objeto que está na posição 1 com o objeto que está na posição 2. Da mesma forma, se o objeto que está na posição 2 for maior do que o objeto que está na posição 3, troque o objeto que está na posição 2 com o objeto que está na posição 3 dessa lista. Assim, sucessivamente. Até que chegamos na posição n-2, então, se o objeto que está na posição n-2 for maior do que o objeto que está na posição n-1, sendo n o tamanho da lista, troque o objeto que está na posição n-2 com o objeto que está na posição n-1, que é a última posição dessa lista. Após uma iteração executando os passos acima, o que podemos garantir? Podemos garantir que o maior elemento estará na posição correta, a última posição dessa lista. Após a primeira iteração de trocas, o maior elemento estará na posição correta, sendo este elemento na última posição da lista. Assim, podemos fazer uma segunda iteração de troca. Então, após a segunda iteração de troca, o segundo maior elemento estará na posição correta, e assim sucessivamente. Sendo assim, quantas iterações são necessárias para deixar a lista completamente ordenada? Então, vamos ver no exemplo abaixo os elementos sublinhados sendo comparados e eventualmente serão trocados. Então, primeiro, iremos comparar o 57, que está na posição 0, com o 32, que está na posição 1. Neste caso, o 57 é maior do que o 32, então eles vão trocar de posição. Foi feita a troca. Agora vamos comparar o elemento que está na posição 1 com o elemento que está na posição 2 dessa lista, que é o 57 e o 25. Novamente, o 57 é maior, então vamos trocar o 57 com o 25. Depois iremos comparar a posição 2 com a posição 3, sendo assim o 57 com 11, e o resultado será a troca novamente desses números. Então foi feita a troca desses números. Próxima comparação, o que está na posição 3 com o que está na posição 4. Então, o 57 ele é menor do que o 90, então a ordem é mantida. E por fim, o objeto que está na posição 4 com o objeto que está na posição 5. Então, 90 e 63. No caso, 90 é maior do que 63 e é feita a troca. Então, a partir da primeira iteração,
nós garantimos que o último elemento está na posição correta e ele é o maior elemento dessa lista. Então, nesse exemplo, nós terminamos a primeira iteração de trocas. E como a lista possui 6 elementos, teremos que realizar 5 iterações. Note que após a primeira iteração, não precisamos mais avaliar o último elemento dessa lista, 90, já que ele já está na posição correta. Podemos trocar os elementos das posições I e J de uma lista da seguinte forma. Então, temos aqui uma lista com os valores 1, 2, 3, 4 e 5. Temos a posição I, que é a posição 0, no caso é o número 1, e a posição J, que recebe o valor 2, então o valor 2 correspondente a essa lista é o número 3. Para realizar a troca desses números, então podemos salvar o valor que está na posição I numa variável auxiliar chamado aux. O valor que está na posição I receberá o valor que está na posição J. E o valor que está na posição J receberá o valor na variável auxiliar. E ao realizarmos o print dessa lista, o resultado será a troca do 3 com 1. Então ficou 3, 2, 1, 4, 5. Outra forma mais simples de fazer essa troca, basta dizer que lista na posição I e lista na posição J vai receber lista na posição J, então essa posição J irá passar para a posição I, e lista da posição J irá receber o valor de lista na posição I. Então é um jeito mais simples de fazer a troca de objetos nas posições I e J de uma lista. Então agora vamos ver o código que realiza as trocas de uma interação do algoritmo. Os pares de elementos das posições 0 e 1, 1 e 2, até a posição i-1 e i, são comparados e eventualmente trocados. Podemos assumir que das posições de i mais 1 até n-1, sendo n o tamanho da lista, então temos n-1 posições nessa lista, a lista já possui os maiores elementos ordenados. Então aqui nós estamos percorrendo um valor por um for todos os valores de 0 até i, sendo o 0 incluído e o i não incluído. Podemos verificar se a lista na posição que estamos percorrendo através desse for é maior do que a posição que nós estamos mais 1. Se isso for verdade, nós podemos fazer a troca de lista na posição j, recebendo lista na posição de j mais 1, e a lista na posição j mais 1, recebendo o valor de lista na posição j. Então, com isso, nós podemos pensar no algoritmo de ordenação Bubble Sort. Para isso, nós podemos definir uma função chamada Bubble Sort, que recebe uma lista. Então, inicialmente, nós precisamos do valor n, representando o tamanho, quantidade de elementos dessa lista. Na sequência, nós iremos percorrer de n-1 até 0. E dentro desse for, podemos fazer um outro for, percorrendo de 0 até o valor de i. E dentro do segundo for, nós podemos fazer um if verificando se a lista na posição j é maior do que a lista na posição j mais 1. Caso for verdade, nós podemos fazer a troca de j e j mais 1. Então, a partir desse for de fora, nós garantimos que na primeira iteração o maior elemento da lista estará colocado na última posição. Depois, nós não precisamos percorrer até o último elemento dessa lista, então seria até o valor n-1. Podemos ir para o valor n-2. Então, na segunda iteração desse for externo, nós fazemos o preenchimento por posição, começando da última até a primeira, garantindo que o for de dentro faça as trocas necessárias do algoritmo. Então, note que as comparações na primeira iteração ocorrem até a última posição da lista. Na segunda iteração, elas ocorrem até a penúltima posição, isso indicado por esse for da linha 3, o for externo, e assim sucessivamente. Então, com isso, nós podemos analisar a complexidade do algoritmo Bubble Sort. Então, o número máximo de comparações entre elementos da lista será
um somatório de 1 até n-1, vindo desse for de fora, e o for de dentro irá percorrer o j começando em 0, indo até i-1, lembrando que esse range começa em 0 e vai até a posição i, não incluindo i, ou seja, até i-1. E com isso, essa aqui é a complexidade de comparações. Isso é igual ao somatório de i começando em 1 até n-1 com o valor de i. Nós podemos escrever como sendo n-1 que multiplica n sobre 2, que é igual a n ao quadrado menos n dividido por 2. Analisando agora o número máximo de trocas entre elementos da lista. Então, o número máximo de trocas ocorrerá através de todas as trocas feitas dentro desse elemento. E, novamente, nós temos aqui dois somatórios. Esse primeiro somatório correspondente ao primeiro for, que vai de i igual a 1 até n-1. E o for de dentro é o segundo somatório, que vai de j igual a 0 até i-1, somando o valor 1. Então, nós temos exatamente a mesma conta do slide anterior. O resultado também é n ao quadrado menos n dividido por 2. Próxima análise, o número mínimo de comparações entre elementos. Todas as comparações são feitas, então a conta se mantém e o resultado também é n ao quadrado menos n dividido por 2. E o número mínimo de trocas é dado pelo somatório de 1 até n, o primeiro somatório, que é referente ao primeiro for, de i até 1 até n-1, e o j igual a 0, e o i até i-1, que vem desse for interno, com 0 trocas. Então, podemos ter, por exemplo, um vetor já ordenado, em que ele não realiza nenhum tipo de troca. E é exatamente o número mínimo é 0, caso o vetor já esteja ordenado. Então agora nós vamos ver um outro algoritmo, que é o Selection Sort. Então o Selection Sort, ele utiliza a seguinte condição. Dada uma lista contendo n números inteiros, desejamos ordenar essa lista de forma crescente, assim como o Bubble Sort. E a ideia do Selection Sort é a seguinte. Encontre o menor elemento a partir da posição 0, troque esse elemento com o elemento da posição 0. Encontre o menor elemento na posição 1, troca esse elemento com o elemento da posição 1. Encontre o menor elemento na posição 2, e novamente agora troque esse elemento com o elemento que está na posição 2. E assim sucessivamente. Então, no exemplo que nós iremos ver, os elementos sublinhados representam os elementos que serão trocados na iteração i do Selection Sort. Então, na iteração 1, nós precisamos encontrar o menor elemento dessa lista. Iremos trocar onde que ele está pelo elemento que está na primeira posição. Então, assim foi feita a troca. Na segunda iteração, nós já sabemos que esse primeiro elemento já está na posição correta, então podemos percorrer daqui para frente. E precisamos encontrar agora o menor elemento para vir para a posição 1, sabendo que a posição 0 já está ordenada. E esse menor elemento é o número 25, então podemos trocar o 25 com o objeto que está na posição 1. Na segunda iteração, então os dois primeiros valores já estão ordenados. Precisamos encontrar o menor elemento para colocar na posição 2 a partir deste ponto da lista. E aqui nós já temos o 32 na posição correta, então não precisamos fazer nenhuma troca. Então, até este ponto, na iteração 3, temos todos os objetos já ordenados. Agora vamos ordenar da posição 3 em diante. Então, o menor elemento da posição 3 em diante é o 53. Então, nenhuma troca é feita. Por fim, na posição 4. Então, a partir da posição 4, temos que o menor elemento é o 63. Então, podemos trocar o 63 com o objeto que está na posição 4. E por fim, na posição 5, teremos aqui o 90, onde não é feita nenhuma troca, já que é o último elemento dessa lista.
Então, podemos criar uma função que retorna o índice do menor elemento de uma lista formada por n números inteiros a partir de uma posição inicial dada. Então, vamos aqui criar uma função chamada índice menor, dado uma lista e o início inicial que deve ser procurado. Então, definimos uma variável mínimo, recebendo o valor de início, e também atribuímos na variável n a quantidade de elementos que possui essa lista. Depois nós podemos percorrer da posição início mais 1 até n e verificamos se o elemento que está na posição do mínimo ele é maior do que o elemento que está na posição j que estamos percorrendo neste momento. Caso isso seja verdade, nós atualizamos o valor de mínimo para j para termos a posição do menor valor da posição de início até o fim dessa lista. E ao final, ao percorrermos todos os elementos de início mais 1 até o final da lista, podemos dar um return com a posição do valor mínimo dessa lista. Então, dada essa função que nós vimos no slide anterior, que encontra o índice do menor elemento de uma lista a partir de uma posição dada, como implementar o algoritmo de ordenação Selection Sort? Então, podemos encontrar o menor elemento na posição 0 e troque com o elemento da posição 0. Depois, encontre o menor elemento da posição 1 e troque com o elemento da posição 1. Depois, encontre o menor elemento a partir da posição 2 e troque com o elemento da posição 2 e assim sucessivamente. Então, usando a função auxiliar índice menor, podemos implementar o Selection Sort da seguinte forma. Então, aqui vamos criar uma função chamada Selection Sort, que recebe uma lista. Primeiro, iremos atribuir na variável n a quantidade de elementos que tem dentro dessa lista. Depois, nós percorremos cada uma das posições de 0 até n, incluindo 0 e excluindo n, ou seja, de 0 até n menos 1. Primeiro, vamos encontrar o mínimo, utilizando a função índice menor da lista e passando o índice que queremos procurar a partir desta posição. Iremos fazer a troca da lista na posição i e lista da posição mínima. Então, lista da posição i recebe a lista da posição mínima, sendo o mínimo o índice do menor valor de i para frente. E a lista na posição mínima irá receber o valor de lista de i. Como o último objeto não precisa ser verificado, já que não existe mais nenhuma troca feita, já que todos os n menos 1 objetos já estão ordenados, podemos deixar o algoritmo executar até n menos 1, já que a última troca não é necessária. Então, a partir do algoritmo Selection Sort, nós podemos fazer a análise de complexidade dele. Então, analisando o número máximo de comparações entre elementos da lista, então nós temos este for na linha 3, que é executado de i até 0 até n menos 2. Então temos aqui um somatório. E dentro desse somatório nós chamamos índice menor, que também possui um for, sendo que esse for vai de i mais 1 até n menos 1. Então, a partir dessa conta, nós podemos simplificar ela para um somatório de i começando em 0 até n menos 2, de n menos i menos 1. Como resultado, temos um somatório de i igual a 1 até n menos 1, com o valor de i. Então, temos n menos 1 que multiplica n sobre 2, e o resultado é n ao quadrado menos n dividido por 2. Agora vamos ver a análise da complexidade do número máximo de trocas entre elementos da lista. Então, a quantidade de trocas máximas podemos fazer no máximo uma quantidade de trocas para cada iteração desse for. Então, é um somatório de i igual a 0 até n menos 2, com o valor 1. Então, o resultado será n menos 1 trocas. Vamos ver agora o número mínimo de comparações entre elementos da lista. Então, o número mínimo de comparações, então iremos percorrer esse for, que vai de i igual a 0 até n menos 2.
E dentro do índice menor, para cada iteração, iremos percorrer de i mais 1 até n menos 1. Iremos fazer pelo menos uma comparação aqui dentro para esses dois somatórios. Então, o resultado será igual ao que vimos anteriormente para a complexidade do algoritmo, que é n menos 1, que multiplica n sobre 2, que é igual a n ao quadrado menos n dividido por 2. E o número mínimo de trocas entre elementos, então iremos fazer a quantidade mínima será um somatório de i igual a 0 até n menos 2, vindo desse for. Iremos fazer uma troca para cada uma dessas iterações. Então o resultado será n menos 1. E aí, tem algumas questões. É possível diminuir o número de trocas no melhor caso? E além disso, vale a pena testar se lista na posição i é diferente de lista na posição mínimo antes de realizar a troca? Então, são algumas questões que podem ser analisadas para melhorar o algoritmo e deixar ele mais eficiente. Então, o próximo algoritmo que nós vamos ver é o Insertion Sort. Então, a ideia do algoritmo Insertion Sort é a seguinte. A cada iteração i, os elementos da posição 0 até i menos 1 da lista já estão ordenados. Então, precisamos inserir o elemento na posição i entre as posições 0 e i, de forma a deixar a lista ordenada até a posição i. Na iteração seguinte, consideramos que a lista está ordenada até a posição i e repetimos o processo até que a lista esteja completamente ordenada. Então vamos ver um exemplo onde o elemento sublinhado representa o elemento que será inserido na 10ª iteração do Insertion Sort. Então, temos aqui uma lista com os valores 57, 25, 32, 11, 90 e 63. E essa lista ela já está ordenada entre as posições 0 e 0, ou seja, a posição 0 já está ordenada. Então agora iremos inserir o número 25 entre a posição 0 e 1. Então com isso, o 25 irá ser colocado antes do 57. Então agora nós temos uma lista ordenada das posições 0 e 1. Iremos colocar o 32 nessas posições ordenadas entre 0 e 1. Então, com isso, podemos colocar o objeto 32 na posição 1 e colocar o 57 na posição 2. Então, assim, nós teremos a lista 25, 32 e 57. Então, até este ponto já está ordenada. Agora, iremos colocar o valor 11. Então, o valor 11 será colocado no início da lista. Então, o 25 vai para a posição 1, o 32 vai para a posição 2 e o 57 vai para a posição 3. Então, até este ponto, nós temos ordenado as posições de 0 até 3. O próximo número a ser colocado é o 90. Então, o 90 ele vai ser colocado no final dessa lista ordenada. E deste modo, nós temos ordenado da posição 0 até a posição 4. E, por fim, iremos colocar o 63 dentro dessa lista ordenada. Então, o 63 entrará aqui. Então, com isso, o 90 irá para a posição 5 e o 63 irá para a posição 4. E, por fim, nós temos essa lista ordenada. Então, podemos criar uma função que, dados uma lista e um índice i, insere um elemento de índice i entre os elementos das posições 0 e i menos 1, que já estão pré-ordenados, de forma que todos os elementos entre as posições 0 e i fiquem ordenados. Então, vamos criar aqui uma função chamada insertion, que recebe essa lista e esse índice i. Então, primeiro nós podemos salvar o valor de lista na posição i em uma variável auxiliar. Iremos percorrer essa lista a partir da posição i menos 1, salvo nessa variável j. Então, enquanto o j for maior ou igual a 0 e a lista na posição j for maior do que aux, então isso significa que o valor de aux ele é menor do que a posição j e o j ele é maior ou igual a 0. Então, iremos ter que andar para a esquerda.
iremos ter que diminuir uma posição do índice que estamos percorrendo. Então, iremos diminuir o índice que estamos percorrendo, mas antes de fazermos isso, nós devemos criar uma cópia na posição j mais 1 do valor de j, já que AUX entrará em alguma posição e irá precisar desse deslocamento de uma posição para a direita, então uma posição para mais, do valor de j. Então, lista na posição j mais 1 recebe j, e depois fazemos o decréscimo da variável j para compararmos da direita para a esquerda se o valor ainda é verdade, se essa lista na posição j é maior do que um valor auxiliar, que é a posição que queremos inserir nessa lista, e se j é maior ou igual a zero. Então, em algum momento, isso será falso, tanto por este ponto quanto por este ponto. Então, se for falso por este ponto, indica que o elemento AUX é o menor da lista. Então, o j possuirá o valor menos 1. Então, menos 1 mais 0 será igual a 0. Então, lista na posição 0. Então, a primeira posição dessa lista irá receber a variável AUX, que é o objeto que queremos colocar nessa sublista já ordenada. Caso seja falso pela segunda condição do AND, então nós encontramos a posição correta, que existe um elemento menor do que o AUX, e com isso nós também iremos colocar na posição j mais 1 aquele valor que foi salvo na variável auxiliar, que é o objeto que queremos colocar na lista ordenada. Então, com isso, nós temos um exemplo de execução da função insertion. Então, configuração inicial, nós temos 11, 31, 54, 58, 66, 12 e 47, essa é a nossa lista, e nós sabemos que até a posição 4 está ordenado, então aqui até aqui já está ordenado, e agora nós queremos colocar um objeto 12, e a posição dele é 5. Então vamos fazer as iterações. Primeiro iremos comparar 12 com 66, e verificamos que o j é maior ou igual a 0, e que o 66 ele é maior do que o 12. Então, com isso, nós criamos uma cópia do 66 na posição 5, já que ele será deslocado uma posição para frente, já que o 12 entrará em algum lugar para trás dessa lista. E também diminuiremos um valor de j. Então, agora iremos comparar o objeto na posição 3, que é o 58. O 58 ele é maior do que o nosso AUX, que é a variável AUX, que possui o valor 12. E o j também ele é maior ou igual a 0. Então, nesse caso, iremos criar uma cópia do 58 na posição seguinte e iremos diminuir um valor de j. Então, j agora vale 12. Próxima iteração, iremos comparar o objeto que está na posição 2 dessa lista, que é o valor 54. Então, o 54 ele é maior do que o AUX, que possui o valor 12, e o j ele é maior ou igual a 0. Então, iremos atribuir na variável j mais 1 o valor 54, e iremos comparar com o objeto da posição agora j menos 1, j igual a j menos 1, que é o valor 1. Então, agora, iremos comparar o objeto na posição 1 com o AUX. Então, 31 é maior do que o AUX, e o j ele é maior ou igual a 0. Então, com isso, novamente, a posição j mais 1, que seria a posição 2, recebe o valor de j igual a 1, e diminuiremos o valor de j para igual a 0. Então, agora nós iremos comparar se o elemento 11 ele é maior do que AUX, então isso é falso. Sendo falso, iremos colocar na posição j mais 1, então j neste momento vale 0, então j mais 1 é a posição 1, iremos colocar o valor de AUX. Então, neste ponto, temos que a lista na posição j ela é menor do que AUX, logo, o loop while é encerrado e a atribuição na lista na posição j mais 1 recebe AUX é executada. Então, neste momento, o j valeria 0, então 0 mais 1 possui o valor 1, e colocamos o valor de AUX na posição 1.
Em Python, podemos implementar a função insertion de forma ainda mais simples, inserindo o elemento na posição desejada com um único comando. Então, temos aqui a função insertion, temos aqui o início da variável j, que é igual a i-1, temos o laço while, e dentro desse laço while, nós podemos apenas fazer o decréscimo da variável j, enquanto for verdade esse while, e depois nós podemos fazer a inserção de forma mais simples, inserindo da posição j mais 1 até a posição i mais 1, primeiro o objeto que será inserido, que é o nosso lista na posição 1, ou o aux, mais uma concatenação com a lista da posição j mais 1 até a posição i. Então, esse é um modo mais simples de fazer essa troca. Então, usando a função auxiliar insertion, podemos implementar o insertion sort da seguinte forma. Então, temos aqui a função insertion sort, que recebe uma lista. Então, primeiro iremos atribuir na variável n o tamanho dessa lista. Depois iremos percorrer de 1 até n, incluindo 1 e excluindo n, então de 1 até n menos 1. A função insertion de lista e posição i, que é aquela que estamos percorrendo através do for. Então, com isso, nós podemos analisar a complexidade do insertion sort. Então, analisando o número máximo de comparações entre elementos da lista, nós temos aqui um somatório de i igual a 1 até n menos 1, vindo desse for. E para cada iteração, iremos fazer uma outra iteração dentro do insertion sort, que vai de j igual a 0 até i menos 1. Com isso, nós podemos simplificar para um somatório de i igual a 1 até n menos 1, com o valor de i, que é igual a n menos 1 vezes n sobre 2, que é igual a n ao quadrado menos n dividido por 2. O número máximo de modificações realizadas na lista, novamente temos aqui percorrendo o for da linha 3, o for externo, indo de i igual a 1 até n menos 1, e para cada iteração iremos ter que percorrer o j indo de 0 até i, e isso pode ser simplificado como um somatório de i igual a 1 até n menos 1, de i mais 1. Isso também é n menos 1, que multiplica n mais 2 dividido por 2, que é igual a n ao quadrado mais n dividido por 2 menos 1. Agora, analisando o número mínimo de comparações. Então, o número mínimo de comparações é feito através... Então, precisamos percorrer o for externo, que vai de i igual a 1 até n menos 1. E dentro desse for, para cada i, nós iremos fazer apenas uma comparação. E isso é igual a n menos 1 comparações. E o número mínimo de modificações é igual ao número mínimo de comparações. Então, percorremos para cada item percorrido dentro deste for, então, somatório de i igual a 1 até n menos 1, fazemos apenas uma modificação. E isso é igual a n menos 1. Então, em resumo, não existe um algoritmo de ordenação que seja melhor em todas as possíveis situações. Para escolher o algoritmo mais adequado para uma dada situação, precisamos verificar as características específicas dos elementos que devem ser ordenados. Por exemplo, se os elementos a serem ordenados forem grandes, por exemplo, registros acadêmicos de alunos, o selection sort pode ser uma boa escolha, já que ele efetuará, no pior caso, muito menos trocas do que o insertion sort ou o bubble sort. Se os elementos a serem ordenados estiverem quase ordenados, situação relativamente comum, o insertion sort realizará muito menos operações, comparações e trocas, do que o selection sort ou o bubble sort. E além disso, tem um link para o teste de tempo de execuções de algoritmos de ordenação, que vocês podem encontrar no site de M62, nesta aula sobre algoritmos de ordenação. E por fim, vocês podem também encontrar alguns exercícios na página de M62.